A análise da governança é provavelmente a análise mais importante que a gente tem que fazer ao estudar uma empresa, principalmente se a gente quer ser sócio daquela empresa pro resto da vida. Nesse vídeo a gente vai tentar entender um pouquinho o que é a governança e principalmente como é que a gente diferencia uma empresa que tem boa governança de uma empresa que tem má governança. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Antes da gente aprender a analisar se a governança de alguma empresa é boa ou ruim, vamos entender primeiro o que é esse negócio. Esse assunto gera bastante confusão, tem muito investidor que não sabe direito nem o que é isso, muita gente que confunde governança com gestão ou com administração, então vamos esclarecer esse negócio primeiro. Governança é o sistema pelo qual a empresa é gerida do ponto de vista da relação com os stakeholders, com as partes interessadas. As partes interessadas são lá os acionistas, os sócios, os conselhos, a sociedade, o governo, os órgãos fiscalizadores, enfim, toda essa galera são as partes interessadas. Como a empresa se relaciona com essa galera está dentro do que a gente chama de governança. Ela é diferente da gestão, porque a gestão tem muito mais a ver com os planos de negócio da empresa, as políticas de pessoal, de aquisições, as reestruturações, tem muito mais a ver com o operacional, como é que a empresa funciona, é a administração para dentro da empresa. A governança é a administração para fora da empresa, como ela se relaciona com diferentes players do mercado. E, de forma geral, a gente pode dizer que quando uma governança é boa, ela vai proteger a empresa e, por consequência, os acionistas de uma eventual má gestão ou até uma má fé na gestão. Uma empresa com boa governança vai provavelmente diminuir a chance de acontecer fraude, de corrupção, esse tipo de coisa, pelo menos nos mais altos níveis. A governança está sempre preocupada com os níveis mais altos. Para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais esse negócio de governança, eu vou colocar para vocês os princípios básicos da governança corporativa, isso segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é quem entende do assunto, claro. Eu vou deixar também o site para vocês, o link na descrição, para que vocês entrem lá e deem uma olhadinha. Se tem alguém que entende de governança corporativa, são esses caras, obviamente, Então, eu separei aqui 4 princípios mais importantes. O primeiro deles é a transparência. Então, para ter governança, tem que ter transparência. E transparência não é aquela transparência que é obrigatória por lei, que é divulgar balanço, divulgar relatório, fato relevante. Isso é obrigado. O que a governança corporativa excelente pede é que se divulgue mais do que a lei pede, que se vá além, que mostre mais. Como diria aquela velha máxima, Mostra tudo quem não tem nada a esconder. Então, quanto mais transparente, quanto mais além do mínimo, além do obrigatório, a empresa vai na transparência, melhor é a governança corporativa dela. Além disso, nós temos um outro princípio que é o da equidade. Ele envolve tratar de forma equânime, de forma isonômica, todos os stakeholders, todas as partes interessadas. Ou seja, não importa se eu sou um sócio da empresa que tem lá 0,01% ou se eu tenho 20%, a empresa vai tratar de forma isonômica, não é de forma igual. Claro que o sócio majoritário tem muito mais prioridade, afinal ele é muito mais dono da empresa, isso ninguém discute. O que a gente discute é tratar de forma isonômica. Por exemplo, se você precisa de resolver uma dúvida, se você tem uma questão e manda para o RI, você espera ser respondido assim como uma pessoa que tem muito mais ações que você, assim como uma pessoa que tem muito mais patrimônio que você. Então a questão da equidade é isso, é tratar todos de forma equânime, é respeitar o minoritário, respeitar o pequeno acionista, assim como respeita, obviamente, o grande. Um terceiro princípio muito importante é o da prestação de contas. Através dele você consegue rastrear, ver quem que cometeu aquele erro ou aquela fraude e saber atribuir responsabilidade. A prestação de contas tem muito a ver com isso, é poder atribuir responsabilidade. Quando você tem um sistema bom de prestação de contas, você inibe que erros ou fraudes sejam cometidos, você reduz a chance de ter problemas na governança. Então esse accountability ou prestação de contas é essa questão de você saber, você conseguir rastrear de onde vieram os problemas, de onde veio lá determinada fraude, determinado rolo, determinada bagunça. Isso é essencial. Empresa que tem governança boa tem que ter uma boa prestação de contas, os gestores têm que ser responsabilizados, todo mundo tem que ser gente grande. E um quarto princípio, que também é muito importante, é o da responsabilidade corporativa, que tem a ver com manter a empresa funcionando, manter o negócio funcionando. Esse tem muito mais a ver assim, com zelar pela viabilidade de longo prazo do negócio. É que a gestão tem que estar voltada para o negócio funcionar, para o negócio durar. Então fazer coisas que sejam sustentáveis, fazer negócios que perdurem por muito tempo e não fazer coisas só para inchar o resultado, por exemplo, e aumentar o bônus dos executivos. Esse é um exemplo de
e responsabilidade corporativa. Então, responsabilidade corporativa, quarto princípio também muito importante. Bom, com essas coisas que eu falei, eu acho que você já tem uma boa noção aí do que é a governança corporativa e por que ele é diferente da gestão ou da administração. Agora, para a gente analisar se uma empresa tem uma boa governança ou não, é muito difícil, porque não existe um indicador. Por exemplo, analisar balanço é muito fácil, porque são apenas números. Por mais que você tenha dificuldade com números e tal, você consegue ver se o lucro da empresa é um número positivo e se tem sido positivo por muitos anos. Você consegue ver se a dívida da empresa não é muito maior do que o que ela ganha por ano. Você consegue ver se o caixa da empresa é positivo. Enfim, você consegue ver as coisas, porque são números, tem indicadores que são óbvios, não tem discussão. Governança não é assim. A gente não consegue olhar para uma tabela e falar que a governança de uma empresa é boa. Então, como é que a gente analisa? A gente analisa os sinais. A gente faz uma análise indireta da governança, porque diretamente você não vai conseguir analisar. Para começar, não dá para falar de governança sem falar de novo mercado, porque o novo mercado é o segmento de listagem da Bovespa, onde estão as empresas que têm o maior nível de governança. Tem uma série de requisitos para entrar no novo mercado e são requisitos todos de governança. A gente vai falar um pouquinho sobre eles para vocês irem entendendo quais são os sinais de boa governança. Esses troços que eu vou falar aqui estão todos dentro do novo mercado, mas depois eu vou falar mais, tem muita coisa, não é só estar no novo mercado que é sinal de boa governança. A gente tem vários exemplos aí de empresas no novo mercado passando a perna nos acionistas. Mas vamos lá, em primeiro lugar, para estar no novo mercado, e é um sinal de boa governança, é ter somente uma classe de ações, né? As ações ordinárias aqui no caso. Ter uma classe só de ações é bem visto no mundo inteiro, é um sinal de boa governança no mundo inteiro, não é uma coisa brasileira. Empresa com mais de uma classe de ação tem uma governança pior do que empresa com apenas uma classe de ação. Isso não sou eu falando, isso é a própria Bovespa. Isso você, no mundo inteiro, se você ler literatura de investimento, você vai ver que as empresas mais responsáveis, com melhor governança, têm apenas uma classe de ação. Existem exceções? Sim, existem. Mas eu estou falando da regra. A gente aqui vai conversar muito mais sobre a regra do que sobre as exceções. E por que só ter ação ON é melhor? Bom, que a ação ON é melhor do que a ação PN, acho que não resta dúvida. Eu tenho um vídeo sobre isso que eu vou deixar o link aqui para vocês, tanto nos cards quanto na descrição. Vocês vão lá e dão uma olhada. Não dá nem para comparar. Para mim, quem tem ação preferencial nem sócio não é. No máximo é um credor. Mas além disso, é a questão do princípio da equidade que a gente viu lá atrás. Quando todos têm um tipo só de ação, todos têm o mesmo direito a voto, o mesmo direito a dividendos, o mesmo direito a tudo. Então, não importa se você é minoritário ou se você é controlador, se você é um majoritário, você vai ter os mesmos direitos, vai poder votar na Assembleia, vai poder ganhar o dividendo e, além disso, já entrando no segundo requisito, você vai poder ter o tag-along, né? O segundo requisito mais importante, eu diria, do novo mercado é ter o tag-along de 100%. Que também é um requisito importantíssimo, é um sinal de boa governança. Tem muita empresa que está fora do novo mercado que também oferece o tag-along de 100%, o que é um sinal, sim, de boa governança. Todos esses sinais que estou falando aqui são independentes. Algumas empresas vão ter todos, algumas empresas vão ter só alguns, né? Mas o que é o tal do tag-along, né? Tag-along, em inglês, quer dizer ir junto, que significa mais ou menos assim. Se o controlador da empresa, ou seja, o acionista lá que tem mais ações, receber uma proposta e aceitar vender a sua participação, ou seja, vender a empresa, vender o controle da empresa, todo mundo que tem as ações vai receber também uma proposta, obrigatoriamente, para vender as ações pelo mesmo preço que o controlador vendeu. Ou seja, se o controlador for pular fora do barco, vocês também têm o direito de pular fora do barco pelo mesmo preço, né? Isso é garantia? Não, não é garantia. Mesmo assim, pode dar problema. Porém, é uma forma de aumentar as chances e deixar as chances ao nosso lado. A gente pode pular fora junto com o controlador. As ações ON sempre têm o tag-along de pelo menos 80%, ou seja, se o controlador receber uma oferta, você vai receber uma oferta também de pelo menos 80% daquele valor. Porém, as que estão no novo mercado, o tag-along é de 100%. Então, vendeu, você vai receber uma oferta. Você não é obrigado a vender, a empresa é obrigada a fazer uma oferta para você, mas claro, você pode aceitar ou não. Aí depende, se a empresa vai continuar com o capital aberto, não vai, enfim, aí é uma conversa talvez para um outro vídeo. Mas enfim, o tag-along de 100% é sim um indicativo de boa governança. Ter tag-along de 100% é melhor do que não ter ou do que ter um tag-along menor. Não existe nenhuma dúvida quanto a isso, tá? Eu só estou falando coisas aqui bem objetivas para vocês. Uma outra questão muito importante é o tal do free float. Para entrar no novo mercado, as empresas têm que ter um free float de 25%. Ou, se tiver um volume muito alto de negociação, elas podem ter 15%. Mas, em geral, 25%.
que é esse tal de free float? Free float é a quantidade de ações que está livre no mercado para circular. Ou seja, são aquelas ações que não estão na mão de controlador, na mão dos donos da empresa. Então, para estar no novo mercado, tem que ter mais de 25% da empresa solto no mercado. O free float é uma coisa que quanto maior, melhor, né? Quanto mais alto o free float, significa que o capital da empresa está mais pulverizado, está mais disponível no mercado e menos concentrado na mão de um acionista majoritário que pode tomar decisões arbitrárias, muitas vezes em benefício próprio. Bom, eu considero esses três os mais importantes dentro do novo mercado, mas ainda tem alguns outros, como por exemplo, a empresa tem que ter uma auditoria interna que funcione, a empresa tem que ter no mínimo 20% de conselheiros independentes, né, no conselho de administração da empresa, ou pelo menos 2, né, se o conselho for muito pequeno, ela tem que ter pelo menos 2, mas o mínimo é 20%. Além disso, tem algumas regras que determinam que ela tenha mais transparência para divulgar fatos relevantes, proventos, releases, enfim, se um majoritário ou se um grande sócio está comprando e vendendo, negociando ações da empresa, a empresa tem que divulgar também, você fica sabendo disso. Então, quer dizer, é muito mais transparente quando a empresa está no novo mercado, porque ela tem esse monte de regras aí. Agora, tem empresa que não está no novo mercado e pode ter algumas dessas coisas aqui também, pode estar no estatuto da empresa. Nada impede uma empresa ter um monte de regra bacana de governança, mas não entrar no novo mercado por alguma razão, né? Então tem empresas aí que não entram. Por exemplo, os bancos é muito difícil eles quererem entrar no novo mercado, porque para eles é mais complicado, para eles é negócio manter as ações preferenciais. Talvez, sei lá, uma empresa como a Ambev não tenha interesse também em entrar no novo mercado, mas só tem ação ON. Então, na verdade, tem que fazer uma análise um pouco mais profunda. Só ser do novo mercado não significa nada. Mas fora o novo mercado, tem muita coisa que a gente pode olhar antes de concluir que a governança da empresa é provavelmente boa ou provavelmente ruim. Por exemplo, é interessante olhar se algum dos controladores não tem interesses conflitantes com a empresa. Vamos supor que ele é dono de uma concorrente da empresa, ou ele é dono, sei lá, de um cliente da empresa, ou dono de um fornecedor da empresa. Esse cara pode ter interesses conflitantes, ele pode preferir o interesse dele do que o interesse da empresa. Então isso é uma coisa interessante para olhar. Isso vale também para os membros do conselho, para os membros da diretoria, enfim, vale para muita gente aí que manda, que tem poder sobre a empresa. Agora, como é que você vai ficar sabendo um negócio desse, né? Parece complicado, parece difícil, mas não é tanto. O que você tem que fazer é dar uma pesquisadinha, não tem outro jeito, você vai ter que usar o nosso velho amigo Google, porque se tem alguma coisa, provavelmente já foi discutido em algum lugar, já foi noticiado em algum lugar, você não vai ser o primeiro a descobrir um conflito de interesse entre, sei lá, um membro do conselho e a empresa, e o acionista. Não vai. Pode existir. No mercado financeiro a gente nunca é o primeiro a descobrir praticamente nada, senão vocês estavam todos bilionários e não estavam aqui me assistindo. Então a gente provavelmente vai ser os últimos a saber. Sabendo disso, a gente pode fazer uma pesquisa e achar provavelmente alguma notícia, alguma reportagem, alguma discussão em algum fórum sobre essa questão. E esse é um dos melhores caminhos para descobrir se tem problema de governança, tá? É usar o Google, já vou dando a dica para vocês. Uma outra coisa muito interessante que é um sinal de boa governança é a empresa ser uma corporation. Significa que ela não tem nenhum controlador, não tem nenhum majoritário. Todo mundo é minoritário. Isso acontece com algumas empresas, não é tão comum quanto a gente gostaria, principalmente no Brasil. Na Bolsa dos Estados Unidos é bem mais comum, você tem várias corporations, mas aqui ainda é um pouco raro, mas a gente tem algumas. Se eu não me engano, a primeira a conseguir esse status foi a Renner, a Lojas Renner, lá, sei lá, 15 anos atrás. Mas hoje já tem algumas, já tem várias. Não quer dizer que a empresa, pelo fato de ter o capital pulverizado, é uma boa empresa, tá, gente? Mas é um outro indicativo que a governança pode ser boa. Porque aí, além de tudo, não tem um majoritário para prejudicar os minoritários. É todo mundo minoritário. Se eu não me engano, a Vale também é uma corporation. Enfim, tem algumas aí, fica de lição de casa para vocês pesquisarem. Prosseguindo, um outro indicador muito fácil de encontrar que mostra se a governança da empresa é boa ou não é a questão da abundância de informações, né? Se os balanços são claros. Por exemplo, você entende o relatório daquela empresa? Você entende o quanto que a empresa vendeu, onde que está o negócio dela e tal? Se você não entende, provavelmente a governança da empresa não é tão boa ou ela não está tão interessada assim em se esclarecer, em ser transparente para o pequeno acionista, para o pequeno investidor. Isso é um claro sinal de que a governança da empresa não é tão boa quanto a gente gostaria. E ainda nessa questão de relatórios, muitas vezes a gente consegue avaliar, depois de um tempo acompanhando a empresa, se a empresa é sincera nos relatórios ou se a empresa mente, ela costuma cumprir os guidances, os objetivos dela, ou esses objetivos são sempre irreais, né? Porque, por exemplo, uma coisa é a empresa ver que vem uma crise à frente e já falar, galera, vai vir uma crise, os dividendos vão cair, a gente vai ter que segurar a caixa para enfrentar e tal.
Isso, muita gente reclama, acionista minoritário reclama, mas isso é excelente, isso é maravilhoso, significa que a empresa está esperta e vai deixar de pagar dividendo para se fortalecer para enfrentar a crise. Isso é ótimo, no longo prazo isso é excelente. Uma outra opção é a empresa não falar nada disso, falar, não, essa crise aí não vai nos atingir, a gente está tranquilo, tal, vamos manter fazendo o que a gente está fazendo. Então isso é um outro sinal de que a governança da empresa é boa ou ruim. Relatórios honestos, né? Webcasts honestos, sinceros. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é se eles reconhecem erros. Muitas vezes a gente ouve o webcast e o gestor fala, ó, a gente errou aqui porque a gente achou isso, na verdade não foi isso, foi aquilo. Isso é muito interessante também, mostra a grandeza do RI da empresa e mostra que a empresa provavelmente tem uma governança melhor, né? Que sabe reconhecer os erros e geralmente quem reconhece os erros não erra de novo. Isso é muito bacana também. Tudo isso você vai saber lendo os relatórios da empresa e se acostumando com a empresa. Não vai ler um relatório e vai saber disso, porque não tem como, exceto talvez a clareza, né? Você consegue perceber com uma leitura aí de um relatório, mas você tem que ler vários relatórios, vários trimestrais, para você saber se a empresa tem uma boa intenção aí com o investidor, se ela quer ser clara, se ela quer falar tudo que realmente acontece, ou se ela quer só enrolar o investidor e passar para a próxima. Uma coisa interessante também é o próprio departamento de RI da empresa. O departamento de RI, ele está lá para os minoritários, ele resolve as suas dúvidas. É muito comum, às vezes, a gente vê alguma coisa no balanço, não entender, pesquisar, não achar a resposta, e a gente tem que mandar um e-mail para o RI da empresa. Ó, não entendi esse não recorrente aqui, o que é isso? E aí, provavelmente, se o RI da empresa for bom, eles vão te responder. Como exemplo de RI eficiente, eu gosto da Engie. A Engie tem um RI muito bacana, você manda uma dúvida, eles respondem, muitas vezes respondem rápido. É que a gente tem que entender também que eles recebem e-mail pra caramba, tal, às vezes demora para responder, mas dentro de uma razoabilidade, é interessante que a empresa dê atenção ao minoritário. Porque se a empresa não me quer de sócio, eu não vou procurar ser sócio da empresa, entendeu? Tem um monte de empresa boa por aí, não vão ficar arrancando os cabelos por causa de uma empresa ou outra que não te responde, que não te dá atenção e que vai um dia te deixar preocupado, desesperado com alguma coisa que vai acontecer. Prosseguindo para uma outra questão que também é muito interessante, é a questão de a empresa ser livre de rolo, livre de problema, livre de polêmica. As melhores empresas nunca estão envolvidas em polêmica. Elas estão sempre, salvo raras exceções que eu consigo pensar aí, elas estão sempre fora do noticiário, fora das polêmicas, fora dos problemas, né? Então, muitas vezes a gente vê aí notícias ruins sobre a empresa, relatórios que foram forjados, notícia de corrupção, gerente sendo investigado, diretor sendo investigado, enfim, envolvimento aí em atividades suspeitas. Isso acontece e saber disso é muito fácil. Basta você colocar o nome da empresa lá no Google Notícias, você provavelmente vai ver, rola algumas páginas lá, você vai ver se essa empresa costuma estar mais no noticiário econômico ou mais no noticiário policial. Isso é muito fácil, não tem por que não fazer isso. E viu que tem problema, viu que tem fumaça, já assume que tem fogo, mesmo que não tenha. Não ser sócio daquela empresa não vai arrancar pedaço, não vai prejudicar o seu patrimônio de longo prazo, né? Claro, depois que você já entrou, depois que você já investe na empresa há vários anos e acontece um problema, não vai vender por causa disso, provavelmente. Aí você vai querer estudar, entender o problema, saber o que está acontecendo. Tudo bem, depois de muitos anos é uma coisa. O que a gente está falando nesse vídeo é quando você está estudando para entrar, para conhecer uma empresa, né? Então, tem rolo, tem polêmica, tem diretor que fraudou relatório, esquece que a empresa existe e não entra, pronto. Depois que entrou é outra história, mas antes de entrar, esquece que o negócio existe. Você não é obrigado a ficar sendo sócio de todas as empresas que tem por aí, ou só porque não sei quem recomendou, porque a ação subiu, porque a cotação tá não sei o que lá, ou porque o preço tá barato, porque o valuation tá não sei o que. Vocês sabem que esse tipo de coisa não leva a nada, ninguém sabe se a empresa tá barata, se tá caro. O que a gente tem por aí é um monte de manada dando opinião, que geralmente não dá em nada. E bom, para ajudar o pessoal que está assistindo, que está querendo entender, ver exemplo e tal, eu queria pedir então para você que está aí assistindo e que conhece exemplos de boa governança e de má governança, para que deixe aí nos comentários o que você considera que foi um bom exemplo, o que você considera que foi um mau exemplo. Divide aí com a gente o que você sabe sobre governança, o que você já viu. Eu tenho certeza que se você investe em bolsa há algum tempo, você já viu. Aliás, só nesse ano de 2020 deu para ver exemplo de tudo que é jeito. Aproveita e deixa nos comentários aí para a gente conversar também sobre isso e para ajudar as outras pessoas que vão assistir. Bom, então é isso. Eu queria deixar aqui também uma recomendação de um vídeo que prova que o preço de compra, o preço que você pagar na ação vai tender a zero no longo prazo, não vai significar nada para você. Fora isso, se você não é inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo. A gente vai voltar semana que vem com mais e até lá!